Olá, sejam bem-vindos. Se você está assistindo essa live no gravado, eu quero te falar que hoje nós vamos conversar sobre cartão de crédito, cheque especial, empréstimo comum, qualquer tipo de dívida relacionada a isso. Se você tem, é a sua hora de acabar com essa dívida. Comenta aqui comigo e fala, tá? E agora eu vou falar com o pessoal que está chegando ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu vou colocar aqui o assunto da live de hoje. Deixa eu escrever aqui. Hoje nós vamos falar sobre dívidas. Deixa eu colocar e vou fixar o comentário. Peraí. Coloquei comentário fixo. Beleza. Então, boa noite para o pessoal aqui do Facebook. Boa noite para o pessoal do Insta. Sejam bem-vindos a mais uma live, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre dívidas de cartão de crédito, dívidas de cheque especial, dívidas de empréstimo comum, qualquer tipo de dívida que você acha que não tem a solução, que você acha que está impossível de sair dessa dívida. Hoje eu vou te mostrar um caminho, vou te mostrar que existe uma luz no fim do túnel e que é possível você sair desse buraco que você se meteu, que você acha que não dá para sair. Oi Clara, oi Fadel. Antes de começar, gente, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca e aqui a gente conversa sobre maneiras de você colocar o dinheiro para trabalhar ao seu favor. Eu te provo que para você ter dinheiro, você não precisa cortar gastos, juntar dinheiro, ter uma vida estável, equilibrada financeiramente, sabe? Poder ter sonhos realizáveis não tem nada a ver com sacrifício, com cortar gastos, com fazer coisas que vão tirar o seu prazer momentâneo de hoje. Muito pelo contrário, você precisa achar o equilíbrio. Ao mesmo tempo que você consegue aproveitar a vida hoje, é possível você juntar dinheiro para o seu futuro. Tudo isso parece até meio utópico, né? Pensa assim, Bianca, será que é tão bom assim? Será que é possível achar o equilíbrio de ter dinheiro e também juntar dinheiro para o meu futuro, para me aposentar, para comprar uma casa, um carro? Sim, gente, é possível sim, isso é possível, através de técnicas, através de você realmente parar a sua vida e, assim, formar uma estratégia, sabe? E aí você consegue perceber que o dinheiro vai trabalhar ao seu favor. Oi, Suzana, boa noite. Pois é, hoje nós vamos falar de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo comum, que são os tipos de empréstimos mais caros do mercado e que causam, sabe assim, arrepios na gente, porque a gente acha que não tem como sair disso, mas tem. Então, olha só, quero começar falando pra vocês a seguinte coisa. Eu sei que é difícil ter dívida, eu sei que quando a gente tem dívida, a nossa vida financeira ela fica mais capenga, né? Ela fica difícil de a gente conseguir melhorar a nossa vida. Por quê? Porque a dívida ela vai tirando dinheiro do nosso bolso. Através da dívida a gente está pagando juros, a gente está pagando contas desnecessárias, porque a dívida ela é muito prejudicial para o nosso orçamento. Mas, gente, olha só, eu acho que é muito importante falar uma coisa para vocês. Não adianta você ver a sua situação financeira, você olhar e ver que tem uma dívida ali e achar que a melhor maneira de você sair da dívida é você correr e quitar aquela dívida, ou você negociar de qualquer maneira, ou você nem pensar em nenhum tipo de estratégia. Porque a dívida, ela é uma questão que ela precisa ser racional. Você não pode usar o seu lado emocional nesse momento, sabe? Você tem que começar a pensar com a razão e aí seguir uma estratégia. Boa noite, Edivaldo. Então, gente, assim como uma pessoa que ela quer correr, sabe? Imagina uma pessoa que nunca correu na vida e ela quer participar de uma maratona, ela quer fazer lá 50 quilômetros, 100 quilômetros. E aí ela não está acostumada a fazer aquilo, porque ela nunca correu, nunca fez nada disso. Então, concordo que para uma pessoa que nunca correu, que não está acostumada a fazer uma atividade física, e de repente aquela pessoa se mete a correr, a participar de uma maratona, ela não pode só chegar lá simplesmente e correr. É preciso que tenha uma estratégia.
é preciso que você comece a procurar pessoas que já estão nesse caminho. Você começa a entender assim, o que será que eu tenho que comer antes da corrida? Será que eu como carboidrato? Será que eu como proteína? Que tênis que eu tenho que usar? Qual que é o melhor tênis, né? Um tênis de corrida mais macio, mais duro? Como que é a respiração de quem tá correndo lá? A pessoa respira de que maneira? Como que eu vou fazer no meu trajeto? Eu começo acelerando no começo da corrida e depois eu dou um gás maior, ou senão eu começo devagar e no final eu acelero, sabe? Tudo isso são estratégias para você conseguir completar a maratona. E se você simplesmente resolver correr sem pensar em nada disso, o resultado vai ser o quê? Você não vai conseguir completar. Porque é uma coisa que você não tem experiência, você não está acostumado. E aí a mesma dinâmica, o mesmo raciocínio, gente, ele funciona para as dívidas. Então não tem por que você chegar lá e querer sanar a sua dívida de qualquer maneira. Aceitar a primeira proposta que estão te impondo. Você tem que ter uma estratégia de negociação, uma estratégia de quitar suas dívidas. Uma maneira inteligente de você sair delas sem pagar caro por isso, sem ficar durante meses e anos parcelando uma dívida, tá? E assim, gente, eu falo isso porque eu assisto muito conteúdo na internet sobre finanças pessoais. Eu faço cursos sobre finanças, inclusive agora eu tô fazendo um curso do Gustavo Cerbasi sobre finanças, sobre inteligência financeira. Então eu tô o tempo todo acumulando conteúdos desse assunto. Então eu sei o que realmente funciona e o que não funciona. E eu vejo muita coisa na internet, sabe, sobre dívidas, da pessoa chegar e falar assim: se você tem dívida, faz o seguinte, separa lá as suas dívidas. Começa colocando as dívidas mais caras, né? Aquelas que os juros mais altos na frente e vai diminuindo, né? À medida que os juros vão caindo. E aí depois você vai lá e negocia a sua dívida. Você vai lá no gerente do banco e seja firme. Em relação a esse tipo de dica, gente, eu tenho uma questão muito forte em não concordar. Primeiro, porque assim, quando você coloca a sua dívida mais cara, aquela de juros mais alto em cima, e aí você ataca ela primeiro, e normalmente, quer dizer, em 100% das vezes, a dívida mais cara é a dívida que nós estamos conversando hoje. É a dívida de cartão de crédito, é a dívida do cheque especial, é a dívida do empréstimo comum, tá? Eu não tô falando do empréstimo consignado. Esses 3 tipos de dívidas são as piores dívidas. Elas chegam a apresentar 10% ao mês, às vezes chega a 12%, a 13%, dependendo do cartão de crédito, dependendo do parcelamento que você faz. E aí, se você vai lá, assiste um vídeo, um conteúdo na internet, segue esse conselho de quitar primeiro as dívidas mais caras, e aí você vai quitar essa dívida do cartão de crédito, você está seguindo uma estratégia totalmente errada. Porque essa dívida, ela não tem que ser paga em primeiro lugar. Essa dívida, ela tem que ser separada lá pro final. E essa estratégia eu quero falar com vocês hoje. Eu vou explicar para vocês passo a passo como que eu faço com os meus alunos, como que eu explico para eles que é possível você pegar essa dívida e jogar lá pro final e pagar ela de forma mais barata, tá? Então fica comigo até o final da live que eu vou passar para vocês isso hoje. E aí, uma segunda questão que também eu não concordo quando eu vejo pessoas que trazem sobre finanças falando sobre negociar dívida. A pessoa chega e fala assim: faz o seguinte, vai lá no banco que você tem conta e seja firme com seu gerente. Faça uma negociação, não abaixe a cabeça, mostre que você tem conhecimento, né, das coisas que você está pedindo e não aceite qualquer proposta. Gente, olha só, eu trabalhei 6 anos no banco. Então, eu posso falar isso com total segurança do que eu estou falando. Se você acha que você chegando numa agência bancária e você pedindo de forma mais firme, mais ríspida, que você quer negociar, que você não vai aceitar aquele tipo de dívida, olha, eu nunca vi o banco ceder e dar mais desconto para uma pessoa que faz esse tipo de abordagem. Sinceramente, eu nunca vi. Eu fiquei 6 anos lá, já atendi várias pessoas endividadas e essa maneira, ela não é conveniente, ela não é eficaz, ela não traz para você nenhuma melhora. Então, assim, você tentar ser mais rigoroso com o gerente, ser mais enérgico, né, como falam, e ter uma posição mais firme, não vai te ajudar a negociar sua dívida e sair dela de maneira mais barata, podemos dizer assim, né? Porque, afinal de contas, o que a gente quer? A gente quer quitar as dívidas
e pagar as dívidas de maneira eficiente, pagar de uma forma que a gente fuja dos juros. Porque os juros, nesse caso de cartão de crédito, ele é abusivo, é um juros muito alto. E se você aceitar pagar esses juros, você está ferrado, gente. Não dá. Então, assim, tem que arrumar uma estratégia, um meio. E esse meio de você pagar as dívidas mais caras primeiro, não adianta, tá? Então esquece isso não funciona. E o segundo meio de você ser mais enérgico, ir lá, falar com o gerente, se posicionar, mostrar que você tem conhecimento, também não funciona. Essa atitude talvez te ajude para outras coisas, sabe? Mas em relação a ganhar desconto com a dívida, gente, não funciona. O gerente do banco não vai te dar desconto porque você foi lá e foi firme com ele e pediu para negociar. Isso não tem como dar certo, tá? E eu vou te falar hoje como que você vai ter que fazer. Deixa eu ver aqui os comentários. Boa noite, Márcio. Boa noite, Wallace. Boa noite, Fabiano. O Edivaldo tá falando que por diversas vezes, empresas reduzindo 20 mil para 2 mil, por exemplo. Acontece, Edivaldo. Isso que eu vou falar para vocês hoje. Realmente, se você souber como negociar a sua dívida, você consegue passar de uma dívida de 20 mil e conseguir diminuir a dívida e conseguir um bom desconto de 90%, 80%. Mas isso você não vai conseguir, como eu falei no começo da live, você chegando lá no gerente e sendo firme. Olha, essa dívida aqui eu não quero pagar. Eu quero que você me dê um desconto. O gerente do banco não vai te dar desconto se você adotar essa postura. Infelizmente não funciona. E olha só, eu falo isso porque eu tenho certeza, gente, trabalhei no banco e eu sei que a gente não dava desconto pra ninguém que fazia isso, tá? Até porque o banco não tem essa política. Então não funciona. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Lid. A Lid tá falando que adora quando chega a terça para vir a live. Ai, que bom! É seu aniversário hoje, Lidiane? Beijos, feliz aniversário. Oi, Vitor. Gente, então vamos lá, voltando ao assunto. E aí, como eu falei, essas duas maneiras não adianta você fazer, porque você não vai conseguir desconto se você achar que vai lá sendo bravo com o gerente e pagando as dívidas mais caras na frente. Eu sei que todo mundo fala isso, mas isso não funciona. Você não pode tratar dessa maneira. Esquece tudo isso, tá? Esquece. Eu vou te falar uma maneira mais eficiente. E olha só, eu preciso te falar primeiramente uma coisa. A dívida, eu sempre falo isso e eu gosto de sempre voltar a esse assunto. Porque assim, eu tenho a necessidade que você consiga compreender que a dívida, ela não como se fosse uma coisa que tá acontecendo com você por acaso, sabe? A dívida, ela é uma consequência, ela é um sintoma de que a sua vida financeira não está boa. Ela a dívida é o seu bolso, é um reflexo do seu bolso gritando ajuda pra você e pedindo pra você parar hoje o seu estilo de vida, a forma como você lida com o dinheiro e que você, parar e pensar, como que eu tô fazendo com o meu dinheiro, como que eu posso melhorar a minha relação. Então, a dívida é um sinal de alerta, sabe? Aquele sinal vermelho piscando pra você parar tudo que tá fazendo e começar a agir em prol do seu dinheiro, a agir em prol da sua saúde financeira. Então, se você acha que, Bianca, eu tenho dívida aqui, mas sabe, essa dívida aqui foi porque eu peguei um empréstimo lá, eu não dei muita sorte, os juros era alto. Não, nada disso. Essa dívida é porque você contraiu o empréstimo e naquele momento você não planejou a sua vida. Você não tinha controle do que você estava fazendo, sabe? Você não tinha lá o domínio, você não era dono do seu dinheiro. E aí você contraiu o empréstimo, depois de alguns meses o empréstimo ele saiu do seu controle. E quando o empréstimo sai do seu controle, aí não tem mais jeito. Aí você começa a ficar escravo do dinheiro, escravo dos juros, escravo do banco. E aí qualquer coisa que o banco te oferece de parcela para poder diminuir o empréstimo, você aceita. Porque você tá ali, olha, desesperado, você não sabe mais o que fazer, tá? E assim, quando eu falo que a dívida, ela é um sintoma, eu falo isso por quê? Porque olha só, sabe, quando eu era adolescente, eu tinha muita espinha, muita espinha. E aí eu fui em diversos médicos. Eu ia em vários dermatologistas para poder tentar achar uma solução para aquela minha espinha, sabe? E todo médico que eu ia passava um sabonete para poder limpar o rosto. Aí o outro médico passava uma pomada, um secativo para poder secar a espinha. O outro passava um esfoliante, sabe? Era assim, várias coisas
que eles passavam para poder amenizar aquela situação externa, aquela espinha que estava do lado de fora. E isso eu ia em vários médicos e eu não conseguia melhorar, sabe? Todo mês a espinha piorava, a minha situação era ruim e nada que eu passasse dava resultado. Às vezes melhorava um pouquinho, mas daqui a uma semana nascia uma nova espinha. E a minha vida ela só melhorou, eu só consegui ter resultado de uma pele lisinha, sabe? Livre de espinhas, quando eu achei um médico, que o médico me falou a seguinte coisa: pra gente curar a sua espinha, a gente precisa tratar a parte interior. A gente precisa descobrir o que está causando a espinha em você. Porque de nada adianta eu ficar passando remédio pra você, um sabonete secativo, uma coisa que vai limpar a sua pele, sabe? Um esfoliante, se daqui a um tempo vai nascer espinha de novo. Porque a causa da espinha a gente não atacou, a gente não conseguiu investigar. E aí, de nada adianta. Então, quando o médico investigou, fez um diagnóstico na minha saúde e conseguiu apontar de onde vinha a espinha, olha, a chave virou pra mim. E aí eu consegui realmente ter resultado. E trazendo essa analogia da espinha, gente, pro mundo das finanças, pro mundo da dívida, é a mesma coisa. Se eu chegar pra você e ajudar, você falar assim: Bianca, eu tô com uma dívida, eu preciso de ajuda. Todo mundo que me pede ajuda no direct, no privado, eu estou super disponível, eu vou lá, eu ajudo, eu mostro que existe uma saída para essa dívida. Sim, por mais que você ache que não é possível, eu mostro que dá para você sair da dívida, dá para você minimizar, sabe, essa situação. Só que assim, isso que eu dou pra você, ele é um remédio pra você curar aquela espinha. Se você não parar hoje a sua vida e fazer um diagnóstico e tentar identificar como que surgiu essa dívida, concorda comigo que nada vai adiantar você curar essa dívida, que daqui a 2 meses você vai lá e volta de novo para outra dívida, porque você não conseguiu matar a raiz. Consegue perceber, gente? Oi, Célia. Oi, Márcia. Boa noite, gente. Então, por isso que no meu curso eu gosto tanto de reforçar isso. Eu vou te ajudar a sair das dívidas, mas eu não vou só te dar uma diquinha para você pagar a dívida mais barata. Além disso, eu vou fazer com você um diagnóstico. Eu vou sentar com você e falar assim: vamos lá, vamos fazer o raio-x da sua vida financeira? Vamos ver aqui quanto você ganha, quanto você está gastando, aonde seu dinheiro está indo e como que a gente pode aproveitar o seu dinheiro de maneira mais eficiente, tá vendo? E esse diagnóstico é o que vai te dar a oportunidade de você nunca mais ter dívida. Porque se hoje você tem dívida, é porque no seu planejamento financeiro, quer dizer, se você por acaso criou, né, um planejamento, você não colocou uma reserva financeira, você não limitou os seus gastos, você não planejou um sonho para você, uma meta que você quer alcançar. E tudo isso faz parte de uma estrutura de uma vida financeira saudável, sabe? Quando você não tem, você cai na dívida. E aí, vamos lá, você tem dívida, beleza. Bianca, eu tenho dívida, mas eu quero sair da dívida. Vamos então montar um planejamento financeiro para você. Vamos construir uma reserva de quitação para sua dívida. Eu falei isso essa semana no meu stories. Você não precisa primeiro pagar todas as suas dívidas para depois começar a juntar dinheiro. Eu sei que muita gente fala isso por aí e eu não concordo. Você tem que primeiro juntar dinheiro para depois pagar as suas dívidas, sabe? Quando você junta dinheiro, você mostra que a sua vida ela tá organizada, a sua vida ela está saudável, o seu dinheiro ele tá indo para onde você quer. Agora, quando você acha que tem que pagar, dar todo o seu salário pro banco, o seu salário que você trabalhou, você nunca vai evoluir na sua vida. Você precisa juntar o dinheiro, quitar aquela dívida e ao mesmo tempo, gente, você faz uma reserva de quitação, ao mesmo tempo você faz uma reserva de emergência, ao mesmo tempo você faz uma reserva para os seus sonhos, para a sua aposentadoria. E assim, Bianca, impossível fazer isso. É muita coisa, meu dinheiro não dá. O dinheiro não dá, gente, quando o seu dinheiro é desorganizado. Porque quando o seu dinheiro ele tem organização, quando o seu dinheiro ele tem destino, que isso eu ensino no meu curso, você começa a ver que o dinheiro dá pra tudo. Ele começa a procriar, parece mágica, sabe? E eu escuto isso de quem começa a mudar a sua vida. A pessoa fala assim: cara, antes meu dinheiro não dava pra nada e agora ele começou a sobrar. O dinheiro é o mesmo. O salário que eu ganhava antes é o mesmo que eu ganho agora. Como que é possível isso? É possível porque agora você tem um planejamento financeiro. Você não tá mais bobinho pro mundo das finanças, sabe? Você tem lá o limite de gastos, você tem uma reserva sendo criada e tudo isso te proporciona autoridade sobre o seu dinheiro. Você manda nele. Então, gente, isso que eu falei
é um diagnóstico da sua vida, sabe? É um raio-x, que todo mundo que faz meu curso faz esse raio-x da sua vida. A pessoa para e analisa tudo. E esse raio-x é esse mapa que vai dizer pra ela como que ela vai chegar no objetivo dela mais fácil. E agora, quem não tem objetivo, quem não tem planos, quem não tem um passo a passo, a pessoa sempre fica reclamando que não tem dinheiro, sempre fica reclamando que o salário não dá pra nada. E realmente nunca vai dar, gente. O salário nunca vai sobrar se você não souber como cuidar do seu dinheiro. Se você continuar alheio, gente, continuar bobo pro dinheiro, continuar aí batendo cabeça de um lado pro outro, gastando de maneira sem limite, sem controle, sem proporcionar o que é melhor pra você, a sua qualidade de vida, nada funciona. E assim, uma outra coisa, e se engana muito, que eu escuto muito isso, tá? Ah, Bianca, mas eu não gosto de juntar dinheiro porque eu tô vivendo hoje. Eu quero aproveitar a minha vida hoje. Depois eu penso no meu futuro. E assim, eu fico até pensando na seguinte coisa. Por que a pessoa acha isso? Porque eu não faço isso. Eu não consigo separar ou eu vivo tudo hoje ou eu vivo tudo o futuro. Não, o meu dinheiro dá para os dois. Eu consigo hoje aproveitar a minha vida, ter uma qualidade de vida e ao mesmo tempo eu consigo juntar dinheiro para o meu futuro, para me aposentar, para comprar uma coisa que eu quero, fazer uma viagem. E assim, não tem que abrir mão, gente. Juntar dinheiro não tem nada a ver com cortar gastos e abrir mão de prazeres, porque a minha qualidade de vida, meu presente hoje é importante pra mim. Eu faço questão de fazer a minha unha na manicure, eu faço questão de jantar em restaurantes gostosos, caros, eu faço questão de viajar pra lugares que eu tenho vontade. Eu não abro mão disso. E ao mesmo tempo, eu não abro mão de juntar dinheiro para a minha independência financeira, para comprar um carro melhor, sabe? E aí você pode pensar assim, ah, Bianca, não dá não, isso é mágica. Não é mágica. O segredo disso é você mandar no seu dinheiro. É você deixar de ser, sabe assim, de ser piloto automático, de você ficar agindo de maneira que você sempre agiu e tendo os resultados que você tem hoje. E agora, quando você começa a virar sua chave e falar, realmente, Bianca, isso que você está falando faz todo sentido. Eu vou assumir o posto de dono do meu dinheiro. Eu vou assumir o posto de piloto. E aí, as coisas funcionam pra você, tá? Então, vamos lá, gente. Como que é o método para você começar a pagar suas dívidas em relação a cheque especial, cartão de crédito, empréstimo? Já falei pra você que o ponto zero é você começar a fazer um diagnóstico, tá? Porque o que eu vou te falar agora, ele é um passo é um passo posterior, tá? O passo zero é fazer um diagnóstico e ter uma total noção do seu dinheiro, fazer um raio-x. Beleza, fez isso, agora vamos lá. Você tem uma dívida no cartão, a dívida tá muito cara, ou você chegou o mínimo do cartão de crédito pra você não tá conseguindo pagar, tá pagando mínimo sobre mínimo, os juros estão aumentando a cada mês. E aí você não quer mais continuar nisso, você quer um jeito de poder, sabe assim, dar um stop nessa situação. O que que você faz? Esse método eu não criei, esse método eu já conhecia ele de forma prática, mas eu não tinha noção. Eu vi as pessoas fazendo lá no banco, algumas pessoas, só que eu não tinha noção que era um método. Depois que eu comecei a estudar sobre finanças, a fazer cursos, eu descobri esse método e aí eu realmente validei que na prática ele funciona. O método é o seguinte: quando você trata desse tipo de dívida, é uma dívida muito cara, como eu falei. É uma dívida que ela se baseia em 10% ao mês. É uma coisa muito absurda. E contra isso, você não consegue ganhar vantagem. Porque o banco, ele manipula em relação aos juros. É ele que dá as cartas, sabe? Então, não tem como você reduzir essa taxa de juros em relação ao banco. E como você pode fazer? Você faz o seguinte: você tem lá o seu empréstimo, você começa a deixar aquele empréstimo de lado. Você vai parar de pagar aquele valor. E aí, à medida que você para de pagar o valor, o banco vai ligar para você, você vai receber uma carta pedindo para poder pagar, vai receber ameaças, vai receber qualquer tipo de solicitação para tentar uma negociação. Nos primeiros meses, o banco ele vai estar muito receoso de te dar algum tipo de desconto, porque nos 2 primeiros meses, ele acredita que você ainda vai pagar, você vai voltar a pagar aquela dívida, então ele não oferece muito desconto. A partir do 6º mês, mais ou menos, o banco começa a perceber que você não vai mais pagar a dívida, que você agora já
deixou isso pra lá. E aí, nesse momento, ele começa a te oferecer as melhores possibilidades de você liquidar aquela dívida. E assim, por mais que seja contraintuitivo, sabe? Isso é o que acontece na prática. O banco, ele só dá privilégios de desconto para quem é inadimplente, para quem não está pagando em dia. Aquela pessoa que tem a conta com ele e tá pagando tudo certinho, aquela pessoa, ela não tem chance de negociar a sua dívida, ela não tem chance de conseguir um desconto, tá? Agora, se você deixa de pagar, se você começa a se tornar inadimplente pro banco, ele vê ali uma ameaça para ele. E a partir desse momento, ele se mexe. E aí ele começa a oferecer descontos para você. E aí você tem a opção de ver assim, peraí, quanto que é a minha dívida? Minha dívida é 5 mil reais? Então, a partir de agora, eu não vou mais pagar a minha dívida. Eu vou montar uma reserva de quitação. Você não vai deixar de pagar e viver a vida, tá? Não, nada disso. Eu não tô falando pra você virar um caloteiro, esquecer que a dívida existe e vai aí gastar o dinheiro. Não. É uma estratégia para você pagar mais barato na sua dívida. Então, você vai pagar sim, gente. Eu não vou nunca aconselhar ninguém a não pagar dívida. Você tem que pagar. Só que eu quero te ajudar que você pague a sua dívida, que você consiga realmente se livrar disso de maneira inteligente, sabe? Que você consiga usar uma estratégia que não é ilícita, que não é ilegal, para poder beneficiar o seu salário, o seu dinheiro. Então, você vai lá, deixou de pagar, montou a sua reserva, todo mês você vai juntando dinheiro. E aquele período que você não está pagando é um período de esforço, é um período que você precisa realmente acumular bastante dinheiro para quando o banco te ligar ou tiver algum feirão, você tem lá a proposta para poder oferecer o dinheiro, sabe? Oferecer um valor à vista. Porque lembra que eu falo isso pra vocês? Quem tem o dinheiro, a pessoa que tem o dinheiro na mão, que tem o cash, ela manda na negociação. E aí sim, nesse momento, você vai lá, você pode ser incisivo. Olha, eu tenho aqui 4 mil reais. Você aceita ou não? E aí o banco vai começar a te olhar com outros olhos. E aí o banco sim vai falar, então tá, já que essa pessoa já tá 5 meses, 6 meses sem me pagar, é melhor receber isso do que não receber nada. Porque daqui a pouco ela vai desistir de pagar, não vai me pagar mais nada. Então, conseguem perceber que quando você entende sobre finanças pessoais, quando você entende sobre a sua dívida, quando você começa a ter domínio sobre o seu dinheiro, você não fica mais escravo dele, você não fica mais bobo em relação ao gerente, e aí você consegue realmente sair da dívida de uma maneira mais fácil, porque aquele buraco começa a ter fim pra você, sabe? Aí é a hora de você se livrar de tudo de uma vez. E uma outra coisa, gente, que é muito importante, dívida, você não tem como parcelar. Ou você paga ela toda de uma vez, ou você não paga nada. Porque quando você parcela uma dívida, você coloca juros. E aí, nada adiantou. Você voltou, sabe? Você saiu por alguns meses dos juros e você volta para tudo de novo. E isso não vale a pena. Então, ou você paga o valor à vista, ou você não paga nada. Você não aceita a negociação e continua juntando dinheiro. E pode acreditar, o banco ou o escritório de cobrança, ele vai te ligar por diversas vezes, ele vai te oferecer muito, mas muito desconto. E aqui no começo da live, o Edivaldo falou, né? Que aí uma dívida de 20 mil reais, ela cai. Você consegue desconto de 10 mil reais, de 5 mil reais. E realmente, gente, isso acontece, isso funciona. Se você tiver um pouco de estratégia, de pensamento frio, racional, de acumular o seu dinheiro, formar essa reserva de quitação e durante esse período aceitar a cobrança. Porque assim, durante esse momento, o banco ele vai te ligar, ele vai te cobrar, ele vai te questionar por que você não tá pagando. E aí você precisa ser frio nesse momento e falar assim, olha, eu não vou pagar porque eu tô juntando meu dinheiro e eu só vou pagar quando tiver uma proposta melhor. Eu só vou aceitar liquidar minha dívida quando você realmente me oferecer uma proposta negociável. Então, você mostra que você está mandando na situação, sabe? Que você realmente sabe o que você está fazendo. E aí sim, você consegue sair de uma dívida de 10% ao mês de juros e você se livra dela em 6 meses ou até menos, tá? Isso é possível, gente. Deixa eu ver aqui os comentários. O Edivaldo tá falando que feirão é tudo de bom, mas nunca precisou. Ai, que bom, Edivaldo, que bom que você nunca precisou do feirão. E realmente, o feirão do Limpa Nome, ele é maravilhoso. Você tem excelentes oportunidades de se livrar da sua dívida lá. Mas, como eu falei, se você tiver dinheiro à vista, o desconto é maior ainda. Porque assim, o negócio, a negociação,
ela funciona para quem tá com cash, pra quem tá com, sabe, dinheiro na mão. Quando você parcela, você volta a pagar juros. E aí não adianta muita coisa, tá? O Marquinhos tá falando que fez errado, então. Como que você fez, Marquinhos? Me conta. Porque eu sei, gente, que esse método, ele não é muito tradicional. A gente não escuta falar muito por aí sobre ele, mas ele é o método mais inteligente de você sair de uma dívida muito cara. Esse método, ele não funciona para consignado. Inclusive, tem várias pessoas que eu estou ajudando no privado, e elas me pedem ajuda, eu vou lá, eu auxilio, dou consultoria, e eu falo, o empréstimo consignado, a taxa dele é muito baratinha, né? É 2%, é 1,5%. Só que ele, você não tem como deixar de pagar e depois oferecer um valor à vista. O consignado não tem essa opção, infelizmente. Essa estratégia, ela só funciona para empréstimo de cheque especial, de cartão de crédito parcelado, empréstimo comum, CDC. Agora, consignado, financiamento imobiliário de casa, de carro, não funciona, não dá para fazer isso. Ó, a Lid tá falando que o feirão serve para empréstimo consignado. Olha, Lid, feirão não serve. Porque olha só, o feirão, ele dá desconto quando você deixa de pagar uma dívida, tá? Então, assim, ele vai lá para você melhorar a sua situação. Quando você não tá mais pagando, seu nome tá restrito, teu CPF tá restrito, sabe? Depois daquele tempo, você para de pagar. Você vê com o nome sujo, que chamam, né? E aí, lá no feirão, você tem a possibilidade de limpar o seu nome e liquidar essa dívida. Mas o consignado, você nunca fica devendo consignado. Lembra que eu falei na semana passada? O consignado não tem como você parar de pagar ele. Então, ele não gera uma dívida para você. Você é obrigado a pagar todo mês o seu contra-cheque. Você querendo ou não, você tendo dinheiro ou não, o seu salário entrou, o banco vai debitar na sua conta o seu consignado. Então, gente, não tem como fugir, não tem como você melhorar isso. Para consignados, a melhor possibilidade é você tentar uma portabilidade. É você procurar, batendo de banco em banco e procurar migrar o seu crédito. Chega lá no Itaú. Itaú, você quer o meu crédito consignado? O Itaú vai lá, solicita lá a proposta, verifica se ele quer ou não, te dá uma resposta. Aí você vai lá no Banco Inter. Banco Inter, você quer o meu empréstimo consignado? Vai lá no Bradesco. Bradesco, você quer meu empréstimo consignado? E aí é realmente um trabalho braçal, sabe? É um trabalho cansativo de você ir em banco, no caso agora não pode ser presencial, né? É de forma eletrônica e pedindo para poder migrar o seu consignado. E aí você consegue reduzir a sua taxa de juros. E assim, por mais que consignado seja uma taxa reduzida, gente, qualquer valor que caia, vale muito. Se você hoje paga R$200 por mês no consignado e você conseguir pagar 150, já vale muito. Porque assim, é R$50 a menos durante todos os meses. E normalmente, consignado, você paga durante 5 anos. Então imagina aí, R$50 menos de 5 anos aí, todo mês. É um valor já considerável, gente. Se você acha que não vale a pena, bota na minha conta esse dinheiro, porque eu quero todo mês R$50 a mais sem fazer nada. Então, vale qualquer tipo de tentativa para você migrar o seu empréstimo, é super beneficial para o seu dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui. O Marquinhos falou que ele negociou um valor que ele pudesse pagar realmente todos os meses. Então, Marquinhos, é o seguinte, normalmente, quando a gente tem dívida, o caminho tradicional é esse. Todo mundo fala isso pra gente. Se você começar a procurar vídeos de YouTube sobre dívidas, todo mundo vai falar isso. Você vai ter que ir lá e negociar a sua dívida. Foi como eu falei no começo da live. Só que eu não gosto desse tipo de abordagem, porque eu acho que essa maneira de você negociar, você vai lá, negocia, você parcela com juros altíssimos e você só olha pra parcela do mês, né? Vamos supor, o gerente falar pra você assim, olha, a parcela vai ser aqui R$100 por mês. Você olhou aqueles R$100 ali e você pouco se importa quanto vai dar a dívida no final. Às vezes a sua dívida, sei lá, era R$5.000, vamos supor. Você parcelou aquilo ali, se você multiplicar a parcela do mês vezes os anos todos, vai dar mais de R$10.000, às vezes até 15. Às vezes a dívida fica 3 vezes mais cara. E se você começar a não aceitar esse tipo de parcelamento, a não negociar dessa maneira, você consegue pagar a dívida de maneira mais barata, tá? E por isso que eu ensino dessa maneira, porque é uma maneira que eu aprendi, que eu vi resultado, que eu sei que funciona e que você sai da dívida de uma maneira mais fácil, você consegue se livrar dela sem pagar uns juros abusivos, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no privado, me pede ajuda que eu tô super disponível, tá bom, gente?
O Marquinhos tá falando que ele tinha vários cartões com débito, fixou um valor para pagamento das dívidas, R$300 por mês. Negociou todos eles e ficou com parcela de 280, somando todos. Então, foi isso que eu falei, Marquinhos. Pega o valor que você devia antes, quanto que era, anota no papel. Agora pega esse valor de 280 e multiplica pela quantidade de parcelas que você negociou. E aí vê a diferença da sua dívida inicial para sua dívida agora. Essa diferença vai ser bem grande. Se você não aceitasse fazer isso, se você aceitasse uma outra estratégia, como eu falei, essa que eu estou explicando agora, você conseguiria se livrar dessa dívida de maneira mais barata, tá bom? Mas eu sei que é muito difícil fazer isso porque não é falado. Não é um método tradicional. É uma forma de você fazer de maneira diferente, de maneira mais fácil, mais inteligente, mais racional, sabe? Saindo daquela questão óbvia. Tá bom, gente? Então já deu meu tempo da live. Eu vou então encerrar. Eu adorei a participação de vocês hoje, adorei. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar no privado, mandem perguntas pra mim no direct, tá bom? Que eu vou adorar responder, que eu vou adorar interagir com vocês e contribuir sempre com vocês. Beijos, até quinta-feira às 18h03. Tchau, gente!